Saudações a todos, todas. Mais uma vez é um grande prazer, é uma grande alegria de estarmos todos juntos aqui reunidos para mais um momento de estudo. Que a paz esteja com todos e que Deus nos abençoe e nos ilumine nas nossas intuições e nas nossas discussões. Estamos na introdução, já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto item. Então, hoje nós começaremos o item quinto. A temática desse item quinto é sobre o desenvolvimento da psicografia. No finalzinho, né, no finalzinho do item quarto, ele já está aqui praticamente fazendo uma ponte, né, para o item quinto. Ele fala que as condições que facultam esse poder se prendem a causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque se encontram médium de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, como a gente havia comentado no final do estudo passado, então, quando ele fala sobre a faculdade que se desenvolve pelo exercício, ele não quer dizer que se desenvolve a mediunidade em quem não tem. Isso já ficou bem claro, né? Se desenvolve a faculdade em quem já tem, se aprimora. Então, no final desse item 4, ele praticamente abre para que a gente comece, então, a falar sobre a, a mediunidade. Quando a gente vai no livro dos médiuns, a gente percebe que de todas as faculdades, a que é mais facilmente, digamos assim, desenvolvida, né, usando o termo, né, o conceito de desenvolvimento de acordo com o que a gente já citou, inclusive no livro dos médiuns, ele dá uma instrução de como proceder, mas vamos devagarinho, né? A gente está no livro dos Espíritos, ainda nessa introdução. Então, finalmente, vamos entrar aqui no texto do item quinto. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplicam todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica, e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Quando a gente faz uma pequena retrospectiva de como começaram os fenômenos mediúnicos, desde da América, né? No caso lá dos Estados Unidos, das irmãs Fox, com as batidas. Nós não nos ocupamos muito com essa temática, mas existe todo um desenvolvimento histórico, inclusive se cria uma espécie de seita espiritualista, com relação a essas batidas, essas comunicações, e isso depois vai vindo, né, para a Europa, até que chega na França esses fenômenos das mesas girantes.
É o que ele desenvolve com relação ao porquê do uso das mesas, por que que elas giram, por que que elas batem, que a gente estudou nos itens anteriores. Então, paulatinamente, ele está colocando aqui, né, que todo esse desenvolvimento, primeiro eram batidas, depois vieram a escrita através daquelas cestas que nós também apresentamos. E, finalmente, né, como ele coloca, a experiência deu a conhecer outras variedades. Então, foi pela palavra que o Kardec, depois, no Livro dos Espíritos, ele vai classificar cada tipo de mediunidade. Pela palavra, seria a psicofonia, pela audição, né, o fenômeno da audição e assim por diante. E ele coloca, inclusive, que até pela escrita direta dos espíritos, que é um fenômeno muito curioso, né, que é chamado de pneumatografia, né, pneuma, que vem, né, de espírito e grafia, ou seja, a escrita sem um intermediário. Mas isso também a gente vai abordar com mais detalhes no Livro dos Espíritos. Então, ele está trazendo aqui, né, a evolução, né, dos fenômenos. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium na resposta e a parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente. Porque não é simplesmente escrever, né? Uma cesta, tudo bem, você coloca a mãozinha em cima ali e quem está agindo diretamente, né, é o espírito, né? Você só está emprestando uma faculdade mediúnica, mas não é ainda a intuitiva, não é ainda através do próprio médium em si como instrumento em lugar da cesta. Então, como ele coloca aqui, né? Qual é o papel do médium na resposta? Qual é a parte que o médium pode tomar nessa resposta? Tanto mecanicamente como moralmente. Então, ele coloca duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento. Podem resolver a questão. Então, ele chama atenção para duas circunstâncias capitais que podem resolver essa questão. Então, nós colocamos aqui, né? A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob a influência pela simples imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer à cesta. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos para que pudesse entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, vem aumentar ainda mais a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Seria, pois, necessário que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. O Fernando, no estudo passado, ele levantou a questão, né, quando a gente estava falando da cesta, justamente, né, de você ter duas pessoas colocando a mão numa cesta. Primeiro, como ele coloca aqui, tem que combinar o que é que vai escrever. Segundo, já pensou fazer o movimento das letras? E terceiro, a caligrafia. Então, cada vez que o espírito vem, muda a caligrafia. Aí, quando você começa a ler isso com mais atenção, você vai ver que foi assim que Kardec fez as observações. E quantos não refutaram porque quiseram fazer as observações dentro de um parâmetro que eles estipularam que poderia acontecer? Então, esse tipo de fenômeno tem que ser feito
com vários médiuns, em várias sessões, com vários espíritos. Então, aí a gente vê a complexidade, né, da abordagem que Kardec deu. Por isso que a gente diz que é uma observação baseada na metodologia científica, a metodologia de observação. Voltando aqui para o texto, vamos para a segunda circunstância. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata das questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes além do alcance intelectual do médium, que este, como geralmente sucede, não tem consciência do que escreve sob a influência do espírito, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha ou mesmo formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, pensamentos tão elevados e tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer e cuja explicação completa se encontrará nesta obra, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não constituem privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Vamos examiná-las daqui a pouco e veremos se podem explicar a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam. E vejamos o que eles dizem. Então, eu acredito que para uma introdução está de bom tamanho, né? Ele está primeiro nos ajudando a fazer um raciocínio crítico, para depois, aos poucos, ele fazer agora a explicação desses fenômenos com mais detalhes, já entrando já na obra em si. Bem, e aqui então termina o item quarto, perdão, aqui termina o item 5 sobre o desenvolvimento da psicografia. Então, quer dizer, como se chegou, né, até a psicografia. Então, não foi assim imediato, foi aos poucos os espíritos mesmo foram nos conduzindo até que se chegou nessa forma. E convenhamos, né? Você já pensou o trabalho que dava, as comunicações com batidas? Outra coisa que é curiosa é que o próprio Kardec, quando ele fala que se pode fazer em outras línguas as perguntas e mentalmente, ele fez isso, né? Ele fez perguntas mentalmente em outras línguas, em alemão,
E ele obteve resposta de uma profundidade que ele sabia que não era do intermediário, não era do médium esse conhecimento. E outra coisa, o próprio médium não sabia que ele estava pensando nessa pergunta, né? É uma experiência que ele fez e depois se comprovou. Vamos iniciar o item sexto, que é o resumo da doutrina dos espíritos. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido, alguns pelo menos, a homens que viveram na Terra. Isso daqui é uma coisa também que nos chama a atenção, como ele fala. Alguns, pelo menos, a homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corpóreo. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Eu vou ser redundante em repetir, né, que é o quão é importante a gente ler essa introdução, porque aqui está o resumo, né, como ele coloca aqui, né, aqui está o resumo da doutrina dos espíritos. E ele vai, né, fazendo toda uma descrição. Então, se a gente ficar atento a esses conceitos, tem muitas questões que nós temos hoje que são propagadas no meio do estudo do espiritismo em alguns grupos, que às vezes trazem confusões de conceitos. A base está toda aqui. Eu diria que isso daqui seria um primeiro crivo, porque cada item desse aqui, ele é um resumo do que nós vamos estudar detalhadamente. Mesmo assim, Kardec, na introdução, ele faz questão de já trazer elementos para que a gente vá fixando. Porque, olha, eu vou ler aqui só o primeiro para a gente ter uma ideia. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, quando você tem o conceito de Deus, isso vai fazer uma grande diferença de como você vai olhar para a vida, tanto a vida material como a vida espiritual. Então, quando você está passando por uma situação e você acredita que você está pagando um pecado, ou que você reencarnou numa situação ruim porque Deus está te castigando, esse conceito cai por terra aqui. Vocês concordam ou não? Então, quando você fala que o que está acontecendo na tua vida é uma injustiça, você está falando o quê? Você está falando que Deus não é justo. Então, se ele é justo, eu tenho que repensar o que está acontecendo comigo. Então, a partir desse primeiro conceito, eu tenho que ressignificar a minha relação com esse Deus. Só que aí eu tenho que procurar uma justificativa que seja racional. Bem, se eu não estou pagando um pecado, se eu não estou sofrendo porque o meu antepassado comeu um fruto lá do conhecimento e agora a gente tem que pagar por isso. Se Deus não está se vingando porque ele é justo e bom, então eu tenho que procurar uma forma racional de ver. Então, esse é o primeiro conceito. Então, depende de que Deus você está falando. Porque nós temos a oportunidade de dialogar tanto com pessoas encarnadas e desencarnadas, e quando a gente escuta as angústias, geralmente a culpa é de Deus por ter acontecido tal coisa ou tal coisa. Ou a pessoa se revolta, o espírito, ou ele se revolta
ou ele aceita aquilo como uma punição. Ambas as alternativas não são boas, porque quando você aceita, você se paralisa. E quando você se revolta, você também se paralisa de uma certa forma. Porque na revolta você não procura melhorar, você procura apenas se vingar do que aconteceu com você. E você fica remoendo. Né? Quanto é importante a gente ter primeiro esse conceito sobre os atributos de Deus, que ele vai abrir o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, justamente falando sobre, né, Deus, espírito e matéria, e que a gente vai aprofundar cada vez mais. Segundo, aliás, não é segundo, né, porque ele não numerou aqui, mas vamos para o próximo. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E o próximo, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Não vou evitar de ficar fazendo muito comentário, senão a gente não vai caminhar muito, mas não tem como. Pegando o raciocínio do primeiro sobre Deus ser justo e bom, se ele criou o universo, se ele criou todos os seres, tanto animados como inanimados, materiais e imateriais, ele criou todos os espíritos. Se ele criou um espírito fadado ao mal, ele não é bom. Não é verdade? Então, não pode haver uma entidade como o demônio, o diabo, o capeta, seja lá o nome que queira dar, ou um anjo que era bom, mas se revoltou e agora virou o opositor. Então, novamente, depende de que Deus, como é que você olha para esse Deus, como é que você se relaciona com ele. Então, se ele criou tudo, se existe o mal e ele criou o mal. E aí nós vamos entrar em outros conceitos filosóficos sobre o mal, sobre essas entidades e sobre o mal em si. Ou seja, não existe o mal, existe a ignorância das leis de Deus. E quando você não cumpre essas leis de Deus, você tem consequências. Há aqueles espíritos que ainda estão refratários, né, fazendo o mal. Então, no sentido de mal, em contraponto ao bem, ele existe porque nós vivemos no mundo dual, onde a gente precisa, para entender o que é quente, a gente precisa do frio, para entender o que é bom, a gente precisa entender o mal. Mas quando você entende as leis de Deus, você fica uno com ele. Então já não existe o mal. Existe uma gradação do entendimento dessas leis e aplicação delas por nós, que podem ser boas ou más, que podem te trazer consequências, tanto para um ato como para outro. Prosseguindo, os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, o mundo dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corpóreo é secundário, poderia deixar de existir ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, aqui ele está falando do corpo físico. Ele está falando desses dois mundos, que o mundo espiritual é o mundo principal, que o mundo material só existe em consequência do primeiro e que poderia nem ter existido. Para habitar esses mundos, os espíritos revestem temporariamente o envoltório material perecível. Ele está falando aqui do corpo físico, que a destruição vem pela morte e lhe restitui a liberdade.
Então a gente tem que entender que quando você está encarnado, você está temporariamente preso a um corpo físico, não é pagando o pecado nem vir como missionário. Você está trabalhando a sua evolução dentro de uma fraternidade que a gente ainda vai abordar. Então aqui ele está falando que nós precisamos de um corpo físico. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, porque não é só o homem, né, que tem um corpo físico, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais. Então, o espírito, ele é inerente ao homem, à raça humana. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A gente também já trabalhou com o conceito de alma, né? A alma é o espírito encarnado. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Ele já não usa fluido vital aqui, está trazendo o princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e o espírito. Ele está falando do perispírito. Então, o homem tem três coisas: corpo, corpo material, o espírito e um elo de ligação, que ele chama, que une, né, o espírito à matéria, que ele chama de perispírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Então, nós trazemos todos os instintos dos animais: preservação, é, um instinto de sobrevivência, o medo, todos esses instintos. A diferença no homem é justamente a moralização desses instintos através da alma, né? Porque a alma, né, ele participa, assim, da natureza dos espíritos. E aqui em cima eu me antecipei, né? Mas ele vai falar que o laço ou perispírito, aqui ele denomina, né? O perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que seria o corpo. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, muitos espíritos podem, inclusive, se materializar, podem aparecer. Pessoas dotadas de algumas faculdades mediúnicas podem perceber esses espíritos através do seu perispírito, mas tudo isso aqui é cena dos próximos capítulos que a gente vai estudar mais adiante. Eu fiz uma anotaçãozinha bem aqui, porque várias vezes aconteceu, num passado não muito distante, a gente está num grupo de estudo e a pessoa lê no livro dos espíritos o livro dos médiuns, perdão, que o perispírito é o liame. E foi uma confusão, mas a confusão se deu porque a pessoa não estava entendendo o que era liame. Mas eu trouxe isso aqui porque não foi uma vez, foram várias vezes que as pessoas ficaram falando do liame como se fosse uma denominação de algo a mais, entende? Além do perispírito. E o liame, na verdade, aí que eu trouxe aqui, né, uma definição. O que que significa? Eu coloquei no dicionário, fui ver a origem, né, da palavra, a etimologia da palavra. Então, liame, a palavra liame tem origem
no termo latino ligamen, que significa atadura ou faixa, deriva do verbo ligare, que significa unir ou atar. Portanto, liame refere-se a qualquer coisa que serve para unir ou prender como uma ligação ou vínculo. Então, aqui é só mesmo por causa das experiências passadas, eu já quero deixar anotadinho aqui que liame nada mais, nada menos é, é o elo de ligação, tá? Não é uma terminologia de Kardec, não é nada. É um elo de ligação. O espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos, da visão, audição e do tato. É como a gente estava falando que mais, quando a gente entrar nos estudos, principalmente no livro dos espíritos, a gente vai ver como esses fenômenos eles se dão, né? Algumas pessoas podem perceber os espíritos através desses sentidos. Lógico que não são todas as pessoas, são médiums mais ostensivos que têm essas faculdades. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. O Kardec ainda usa alguns termos como anjos, mas a utilização desses termos, eles estão ressignificados no contexto do entendimento da doutrina. Algumas pessoas já me interpelaram sobre a utilização de algumas palavras. Punição, castigo, anjo, né? Mas você tem que entender que isso daqui já está sendo ressignificado. Ele está usando um termo para que todos compreendam, né? Por isso que ele não coloca somente anjos, né? Ele coloca anjos ou espíritos, né, Nilson? Você falou alguma coisa? Não, querido, eu estava concordando com o que tu estava falando. Talvez Ah, ele tá. tenha colocado os anjos aqui, né? Porque ele está dando uma introdução, né? A Introdução, um, exatamente. É. Ele vai a uma usar muitas concepção. terminologias, mas É, é diferente, né, do contexto que ele coloca aqui. Uma coisa também que é muito interessante quando você vai estudar um pouquinho mais aprofundado o Novo Testamento, e até fazendo o link até com o próprio Antigo Testamento, não tem como você estudar um sem estudar o outro. Muitos espíritas ainda não entenderam a importância de fazer o estudo de ambos os testamentos, né? Mas Jesus, ele está o tempo todo fazendo isso aqui. Ele está o tempo todo ressignificando. Ele ressignifica a cura no sábado, ele ressignifica o conceito de amor ao próximo, quem é meu próximo, né? Lavar as mãos. lavar as mãos. Por quê? Porque ele não vai violentar consciência. O trabalho de Kardec é exatamente fazer uma ressignificação. Porque e até uma forma inteligente, porque se você simplesmente fala, não, não tem mais castigo, não tem mais punição, e agora vocês vão ter que entender um termo novo que nós criamos. Então, ele utiliza daquele pensamento que se tinha com relação àquelas palavras e se ressignifica. Então, hoje, um espírita, quando pega um negócio escrito lá, castigo, a primeira coisa que tem que vir na cabeça dele é consequência. Mas é um castigo. Imagina você ter que reparar um erro e pedir uma prova que você sabe que vai ser laboriosa, que vai ser dificultosa. Não deixa de ser um castigo, mas não é um castigo imposto.
É porque o espírito viu o erro em que ele está e ele pede uma oportunidade. Então, não é um castigo do jeito que a gente entendia no passado. Ou, no passado não, porque no presente essas doutrinas continuam, né, no mesmo sentido. Mas dentro da doutrina espírita nós temos que ressignificar essas palavras. Então, anjo, tudo bem, é o teu anjo da guarda. Quantas vezes as pessoas, quando a gente conversa, a gente fala mentor, fica um negócio assim, né? Então, fala, anjo da guarda, a pessoa entende instantaneamente. Mas você não vai falar dos dogmas da igreja, você vai falar do anjo com a visão da doutrina espírita. E aqui ele já coloca, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes. E aqui ele está falando daqueles que já se depuraram. E aqui ele continua falando sobre as demais classes, né? As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. O das classes inferiores são inclinadas à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons nem muito maus, antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos. Bem, Kardec também teve o pudor de não colocar também aqui o demônio, né? Né? Mas então, é exatamente isso. Ele vai estar refazendo, ressignificando esse conceito de quem são esses espíritos. Porque para um pensamento dogmático, ou é tudo de Deus ou é tudo do demônio. Né? E aqui ele fala, não, é a humanidade encarnada e desencarnada. Esses espíritos puros, por isso que eu me dei o trabalho até de falar, que às vezes eles não estão, eles já estão tão distantes de uma vivência aqui na nossa humanidade, porque eles já se depuraram. Então, os espíritos, né, dessas ordens, a gente tem que primeiro saber quais são as ordens de espírito. Então, nem todo espírito que se comunica é mau, mas nem todos são bons. Os bons nem todos são inteligentes. Podem trazer, inclusive, coisas equivocadas. Podem ter espíritos apegados a sistemas, espíritos que ainda estão presos muito em dogmas da própria igreja. Então, nós não mudamos porque nós morremos. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Ou seja, então, aquele que vai para o inferno, segundo o dogma, ele vai e fica. Os que estão no purgatório ainda têm uma chance de, quem sabe, né, ir para o céu, segundo os dogmas. Então, e aqui ele está colocando que os espíritos eles não vão ficar eternamente, né, numa mesma ordem. Por quê? Porque nós partimos do princípio da evolução. O espírito não retrograda, ele pode permanecer estacionário, né, mas é impossível ele ficar eternamente naquela condição. Então, os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. E aqui não é hierarquia da doutrina espírita, é da hierarquia espírita do mundo espiritual. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Essa diferença entre expiação, né, e missão, a gente vai abordar mais para frente, né? Que é uma diferença enorme de castigo e recompensa. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador, de onde saem mais ou menos purificados. Então, as experiências que nós temos na carne, elas são
oportunidade de aprendizado, de melhoramento. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Aqui eu sei que vocês já entenderam o que é errante, né? O que é erraticidade. Aí eu fui lá no dicionário pegar lá a etimologia da palavra. A palavra erraticidade tem origem no latim, erraticus, que significa errante. O termo foi adaptado para o português com o sufixo "dade", formando erraticidade, que designa o estado de ser errático ou de caráter do que é errático. No contexto espírita, erraticidade refere-se ao estado dos espíritos desencarnados entre suas encarnações. Então, quando o espírito desencarna, quando ele morre, ele abandona o corpo físico e volta ao mundo dos espíritos. Após, quando ele fala um lapso de tempo, né, um determinado tempo, que não é um tempo fixo para todos, cada um tem o seu tempo, ele volta novamente para obter novas experiências. Então, esse intervalo entre uma encarnação e outra, nós dizemos que o espírito está no estado errático, ou está na erraticidade. Bem, quando eu era menino pequeno, lá em Belém do Pará, eu achava que espírito errante era o espírito que estava em erro, né? A primeira vez que eu ouvi, nossa, o espírito está em erro. Não, não, está no estado de erraticidade, está no... Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Não significa que nós encarnamos sempre no mesmo planeta. Tem isso também. A ideia da pluralidade dos mundos habitados, que foi inclusive defendido, uma das coisas que foi defendido, né, por Giordano Bruno. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Então, mais uma vez, ele está trazendo um resumo da doutrina, porque quando você fala de encarnação, a encarnação não é um conceito espírita, ele é um conceito que outras vertentes espiritualistas é admitido também. A igreja não admite, né, a reencarnação, mas, quer dizer, não admite teoricamente, né? E você vê muita gente que se diz religioso que acredita em reencarnação. Mas você tem, por exemplo, no hinduísmo, você tem no budismo, a crença de que o espírito ele pode reencarnar no corpo de um animal até mesmo por causa dos atos equivocados que ele fez na Terra, como uma espécie de castigo, né? Nós temos uma nota de rodapé aqui que é do Kardec, e ele coloca assim: entre a doutrina da reencarnação e a da metempsicose, tal como a admitem algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso dessa obra. Ele está dizendo mais ou menos assim para a gente: gente, calma, não vai dar para explicar tudo aqui, que é só uma introdução, a gente vai desenvolver. Aliás, tem um item, né, sobre isso, bem extenso, sobre a metempsicose, que é a retrogradação das almas, né? Elas voltam para habitar o corpo de um animal. Aqui para cima a gente já viu, né, que ele já deixou claro, né? Então, aqui novamente, a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Mais para cima, a gente viu que ele vai falar sobre os animais, né, e sobre a encarnação do espírito na raça humana. Deus escolheu a humanidade, e aqui ele reforça essa ideia. Só que aqui ele chama atenção porque existem doutrinas que
pregam o contrário, acreditam de uma forma diferente. E mais adiante ele vai fazer essa diferença entre o pensamento da doutrina dos espíritos e essas outras seitas. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. O Emmanuel, ele afirma que Jesus, ele teve uma evolução retilínea, né? Que ele é como se ele fosse um espírito que nunca errou, entende? É a evolução em linha reta, entende? É aquele espírito que foi criado aqui e ele já, desde o início, ele já foi fazendo, só gabaritando a prova. Ele nunca passou, ele nunca repetiu de ano, ele nunca. E a doutrina espírita vai falar que não é bem assim. Todos os espíritos eles vão evoluir. Cada um pode ser. A rapidez do progresso depende dos esforços de cada um. Tem uns que vão evoluir mais rápido, tem uns que vão demorar mais, né? É o caso dos refratários, né? Mas todos vão passar pelo mesmo processo. Aliás, essa ideia não é de Emmanuel, tá? Essa ideia foi primeiro divulgada nos quatro evangelhos de Rustem. Então, outro dia eu estava até falando que eu sei que é um saco ler aquelas obras, mas se vocês tiverem paciência e lerem, tem muita coisa que vocês vão ver, por exemplo, no que está nas obras mediúnicas, que aí vocês vão ver qual é a origem. E não é só os quatro evangelhos, não. Se você estudar não, é ler, estudar é a mesma coisa. Se você ler sobre teosofia, você vai descobrir também que outras ideias trazidas nessas obras é mais teosofia do que espiritismo, né? Então, aí a gente começa a descobrir a origem desses pensamentos, tá? Então não é uma exclusiva, muita coisa a gente dá crédito ao Emmanuel, e na verdade a gente descobre que antes de Emmanuel falar, alguém já tinha falado. Então ele traz esses conceitos, né? Que tá tudo bem, ele pode trazer o conceito que quiser. Eu acho que qualquer espírito, qualquer médium pode trazer. O problema não é trazer. O problema é eu, Mário, aceitar. Eu, como espírito, aceitar, né? Então, aí eu tenho que usar o quê? A faculdade da minha inteligência, da minha razão, lendo as obras de Kardec, né? Fala, Antônio. Ô, Mário, aí é interessante a gente entender, é como eu vejo, todo estudo, não existe nada dispensável no universo. Ele existe por uma razão e pode ser benéfico para nós. Então, nessa questão mais diretamente aí, não é nem se trata de eu ler alguma coisa, seja onde for, não só no caso do Emmanuel, não é nem de mim aceitar o conceito. Quando eu falo de espiritismo, é de eu ver a possibilidade dessa informação se adequar aos princípios que é o que nós estamos vendo aqui. Tudo isso aqui são princípios que constituem a estrutura indestrutível e inarredável da doutrina espírita, até agora. Isso aqui é um conjunto de princípios fundamentais na doutrina que qualquer vírgula, qualquer iota que venha tocar neles é uma contradição. A não ser que eu não aceite a doutrina espírita como tal. No meu caso, particularmente, eu aceito. Então, não se trata nem de eu aceitar ou não, eu até posso aceitar, mas eu aceito por minha conta. Mas eu não vou empurrar isso em alguém e dizer que é espiritismo. E aí que entra o problema de instituições que se acham, que imaginam que o espiritismo pode ser trazido para dentro daquela estrutura que eles imaginam, e falam, isso aqui é espírito, isso aqui. E aí entra uma discussão que mas só com o estudo que a gente vai sair desse problema, né? Eu falei em termos individuais, né? Por isso que eu me referi a mim. Mas é lógico, quando eu me refiro a mim, eu estou me referindo. Eu acho que vocês estão fazendo uma reflexão junto comigo. Porque eu leio porque a gente tem um monte de obras aí que estão falando e eu não vou criticar uma coisa sem conhecer. Eu não vou falar que está certo ou que está errado. Eu vou ler a obra.
A obra não é boa, eu não divulgo, acabou. Não é meu papel. Agora tem instituição que faz isso, que divulga e está colocando uma mentalidade equivocada. Porque eles têm interesses que a gente já sabe quais são os interesses dessas instituições, né? A instituição é ruim? Não. A igreja é ruim? Não. Qual é o problema? Os homens. A gente sempre vai ter homens bons e homens maus dirigindo essas instituições. É simples. Você acha que foi fácil pro último Papa? Porque o anterior dele abriu mão do papado? Existe política dentro de qualquer instituição. Existe jogo sujo, existe dinheiro, grana, poder. A gente sabe disso. Agora, quando eu falo assim, olha, teosofia e tal, eu estou tentando dividir com vocês para mostrar a origem dessas ideias, né? Porque realmente, depois que eu li obrigatoriamente, e eu vou ser bem sincero, eu não li, eu não posso dizer que eu li completamente, porque teve coisas que eu fui pulando, porque o camarada, ele é extremamente prolixo. 3 páginas, ele fala a mesma coisa. Então isso chega a cansar que eu comecei a pular a página, sabe? E não fez diferença nenhuma, né? Então, mas a teosofia, né? Veio muita coisa da teosofia, corpo astral, corpo mental, corpo não sei o quê, isso daí é teosofia. Quem fala isso é André Luiz, mas tudo bem, vamos voltar aqui que a gente tem mais o que fazer da vida, né? Mas realmente, quando a gente puder fazer uma colocação que não fira ninguém, que não seja desrespeitosa, eu acho que é nossa obrigação. Uma pessoa que está lendo isso aqui, vendo um estudo desse aqui, e ela já tenha se deparado com uma obra, e ela veja a nossa reflexão, tomara que ela reflita junto com a gente. Eu não tenho intenção de salvar o mundo, nem de mudar a cabeça de ninguém, mas o que a gente pode, a gente tenta, né? A gente tenta, e tá tudo certo. Voltando aqui para o texto, vamos continuar mais um pouquinho aqui. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar, e a conserva depois que se separa do corpo. É é uma outra coisa também interessante, né? Que as nossas encarnações, elas são solidárias entre si. Então, a gente não pode analisar uma coisa que está acontecendo nesta vida sem pensar em outra vida. Agora, depende de como a gente faz isso, né? Porque esse negócio de adivinhar quem eu fui no passado, porque geralmente quando a pessoa vai querer ver quem é no passado, tem gente que acha que foi Kardec, né? Tem gente que acha que foi até Jesus. Ninguém acha que foi o copeiro lá da rainha que foi executado, né? A gente sempre acha que ele foi os melhores personagens. Ou ao contrário, né? Ah, eu estou nessa vida porque na vez passada eu colei chiclete da cruz. Não é disso que Kardec está tratando. Ele está tratando de uma individualidade. Você sabe onde que é muito bem retratado? Isso é no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o Sermão do Monte ali, né? Que ele vai falar sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Nem tudo é do passado. Às vezes as causas são atuais, são consequências do que a gente está fazendo hoje. Ah, não, mas eu não fiz nada. Por exemplo, uma criança que nasce em tenra idade com uma doença, por exemplo. Causas anteriores, é disso que eu estou falando, sobre a solidariedade dessas encarnações, né? Então, causas anteriores. E aí o capítulo todo vai se desenvolver sobre esse raciocínio, né? Através de uma lógica das encarnações, inclusive mostrando que a encarnação é um dos princípios da justiça e do amor de Deus. Mário, Ah, é importante a gente perceber que quando Kardec fala em individualidade, e tu falasse assim, eu gostaria de saber se eu fui isso, fui aquilo, quem eu fui em outras existências.
É como se nós, encarnados, estivéssemos sempre ligados a personalidades anteriores. Então, a importância de distinguir quando Kardec fala que alma não, ele fala em individualidade, né? Então, eu penso que quando nós retornamos ao plano espiritual, a nossa individualidade tem que ser sempre muito. Retomamos uma individualidade em que as personalidades elas vão se apagando aos poucos. E podemos ficar apenas com a última, quando ainda estamos muito ligados a ela. Mas conforme a gente vai ficando mais tempo na erraticidade, essa personalidade vai se diluindo também. E nós retomamos um conjunto que são as individuais, né, a nossa individualidade em si. E isso é tão importante da gente pensar, porque quando Kardec fala, né, que a gente encarna como expiação ou como uma missão, no sentido de que, como individualidade, nós percebemos a necessidade de passar por aquela situação ou por uma missão que precisamos continuar desempenhando. É uma visão mais ampla, mais geral, né? Que a gente tem que ter essa compreensão, como espíritas, né? E é super importante, para mim é muito importante isso. Porque essa função de tu estar no meio espírita e perguntar se é que eu fui isso, foi aquilo, é tão acanhado, tão acanhado o pensamento, né? Espiritual. Tacanho, né? Pensamento tacanho. É como você falou, é muito tacanho essa ideia da gente ficar discutindo quem o que que foi, o que que deixou de ser. A gente tem que entender exatamente isso. No item anterior, ele vai falar que as qualidades da alma, que aí corrobora com o que você acabou de colocar. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Ele está falando da individualidade, né? As qualidades estão na alma. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso é de um homem impuro, de um homem mau. Mau no sentido que a gente ressignificou, né? Então, separar uma coisa da outra. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente. Esse entendimento de ser, né, e estar, né? Eu não sou fulano, eu estou fulano. Entender-nos como um espírito, né? Voltando aqui ao texto, na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos espíritos bons com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então, aqui vocês já sabem que eu grifei aqui justamente por causa da grande polêmica de espíritos que vivem numa região determinada. Nós sabemos que isso também pode acontecer, mas não significa que exista essa região. Significa que aqueles espíritos acreditam que existem e projetem essa realidade. É a realidade de um espírito. Curioso é a gente ver também que isso não se dá só com o espírito desencarnado.
Nós temos hoje um diagnóstico sobre uma doença psicológica que seria a esquizofrenia, que retrata isso numa alma encarnada. O esquizofrênico, ele vai relatar as tramas mais incríveis, e ele acredita naquilo. Nós tivemos experiência com duas pessoas, elas estariam sendo perseguidas, inclusive no apartamento dela tinha vários artefatos criados por ela para evitar que quem perseguia ele, né, evitar de entrar. Eram umas coisas assim, uns artefatos bem interessantes. E achava que eram alienígenas, uma hora eram pessoas que estavam perseguindo. Então, para ele é verdadeiro aqui. Mas você está ali com ele e não vê nada daquilo. Então, isso se dá com os espíritos também. O espírito mais depurado, o espírito mais elevado, você não vai ter esse tipo de narrativa. Você pode reparar que normalmente esses relatos são de espíritos, né, não tão elevados assim, ainda muito apegados à terra, ainda muito apegados às suas paixões, e muitos deles apegados inclusive aos atos que cometeram, a rotina que levaram. Nós temos aqui no item um pouquinho mais anterior, que ele fala aqui, ó, o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Todos nós sofremos, como espíritos encarnados, essa influência. Mas aquele que supera essa influência, ele pode superar pela elevação e depuração da sua alma. Como? Né? Através da meditação, dos bons costumes, da prática do bem. Então, aquele que está se preparando, mesmo encarnado, a separação do corpo físico, quando ele adentra o mundo espiritual, ele está muito mais preparado. Ele não vai querer ficar voltando para visitar a casa dele aqui. Lógico que aqueles que nós amamos, nós sentimos faltas, mas o próprio espírito sabe, aliás, o próprio espírita, pelo menos, deveria saber que nós temos essas comunicações. Tá? E eu não vou muito além, mas eu só vou falar uma coisa, mas não vou além, para a gente a poder, inclusive, terminar essa introdução. A evocação desses espíritos que nós amamos também é incentivada pelo Kardec. Tá? Então, aí é que está a diferença. Então, existe regiões, depende de que espírito nós estamos falando. Mas existe efetivamente? Não. É a afirmação que o Kardec faz. Nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos, partindo do princípio que esse livro aqui seria o primeiro, lá de 501 perguntas, 1857. O segunda edição, mais ampla, né, ampla, etc. e tal, ela vai se dar no decurso de praticamente quase 7, 8 anos, que é a que a gente está lendo aqui, a 17ª tradução. Tá? Mas você vê que ele está falando isso lá desde o começo. Ele vai repetir que não existe região determinada circunscrita no céu e inferno, 1864. Ou seja, Kardec, desde o início, ele sempre afirmou que não existe região determinada e circunscrita. Por isso que no céu e inferno, na segunda parte, os exemplos, você vai ver a visão de cada espírito. O sofredor, o assassino, mas você tem espíritos puros ali, dando comunicação. E você vê o relato de um e o relato de outro. Essa era a ideia de Kardec, através dos exemplos. E é bom lembrar que os exemplos que estão na segunda parte do Céu e Inferno não foram escritos em 64, né? São relatos colhidos desde 57. Então, durante toda a obra, ele vem trabalhando sobre a questão de região circunscrita e determinada no plano espiritual. Então, não é uma ideia nova para Kardec. Kardec, desde quando ele começou, ele já sabia que não existia uma região determinada. Muito embora ele compreenda a psicologia, ele está trabalhando com a psicologia. Por isso que o nome da revista espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, que ele está estudando a psicologia da alma humana, tanto desencarnada como encarnada. Então, Mário, só para concluir, Nilson, quando eu ressaltei a ideia do esquizofrênico,
É para mostrar que esse processo nós sofremos encarnados e desencarnados. Pode falar nisso. Tem que lembrar que nos depoimentos dos espíritos são espíritos felizes. Tu dissesse depoimento de espíritos puros, seria Ah, é importante tu verdade. fazer uma correção aí, né, De vez Mário? em quando não dá para consertar, eu coloco uma legenda. Isso. Olha, ele quis dizer isso. Eu acho que no último estudo eu troquei uma palavra e digo, não tinha como Aham. editar, e eu peguei e coloquei uma tarja lá, né? Olha, ele quis dizer isso, não foi aquilo. Depois eu corrijo, mas muito obrigado. É bom vocês me Capaz. alertarem, que às vezes eu troco as bolas aqui, né? Obrigado, Nilson. Vamos lá, vamos adiante um pouquinho. Bem, eu acredito que eu consegui deixar claro, pelo menos a minha forma de interpretar, né? Então, eu não estou falando que não existe. Depende. Aliás, eu estou falando que não existe, mas não sou eu que estou falando, é Kardec que está falando. E não é Kardec que está falando, são espíritos que falaram para ele e ele comprovou. Então, aqui a gente só está repassando o entendimento que a gente tem dentro dessa doutrina, né? Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Porque muitas manifestações, até como as mesas girantes, as batidas, né, eram tomadas como coisas sobrenaturais, né? Então, é como ele coloca aqui, né? É uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados. E o Espiritismo, então, vai trazer essa solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médios que lhes servem de instrumento. Então, é exatamente aquele outro item que a gente falou, né, sobre a gente se elevar. Então, procurar estar, o homem pode, né, se elevar e ter os bons espíritos ao lado dele quando ele passa, então, né, a meditar, a, 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 a exercer o bem. Ou seja, as leis de Deus estão na nossa consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo a pessoa mais ignorante, ela sabe que ela está fazendo é um ato de egoísmo, muito embora ela possa não admitir, mas inconscientemente ela sabe. Por isso que ele coloca, cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más. Agora, essas são as mais ocultas, né? Que a gente acha que a gente não está pensando sozinho. Aliás, ao contrário, né? A gente acha que a gente está agindo sozinho. Bom, a gente pode ser influenciado, tanto para o bem como para o mal. É aquela história dos lobos que habitam o nosso interior, né? O lobo bom e o lobo mau, e os dois brigam, né? E aí aquela grande pergunta, quem é que vence, né? Aquele que a gente alimenta. São os nossos instintos, os nossos impulsos. As ostensivas ele fala aqui, né? Psicografia, psicofonia, ou seja, aí ele já está falando da mediunidade ostensiva. E o meio de instrumento são os médiums. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podemos evocar todos os espíritos que animaram homens obscuros,
como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitida fazer. Kardec vai desenvolver melhor esse tipo de evocações no livro dos evocadores, que é o livro, né, o livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, a gente vê claramente que nós podemos evocar. Eu não vou me aprofundar nisso porque a gente vai estudar mais para frente. O espírito que você evoca, ele vem? Não, depende. Assim como você é chamada para uma reunião, você vem? Depende. Qual é a afinidade que você tem com essa? Qual é o propósito? Então, não significa que você vai evocar que vai vir. Mas tudo isso ele vai, como eu falei, explicar. Mas o fato é que você pode, né? Os espíritos vão se manifestar das duas formas. Ou ele vem espontaneamente, mas também você pode evocar. Eu coloquei um asterisco aqui, porque às vezes a gente encontra obras que são estudadas em centros espíritas como essa aqui. Conduta Espírita. É ditado pelo espírito André Luiz sob a supervisão do Emmanuel. Esse Conduta Espírita é muito divulgado, né, para se fazer estudo sobre mediunidade. Então, nesse Conduta Espírita, ditado pelo André Luiz, no capítulo 25, porque a gente já conhece o livro de André Luiz, que ele traz aquelas frases, né? Várias frases diante de um tema. Então você pode ver que tem várias frases aqui. É igual aqueles outros livros, Sinal Verde, né? É uma espécie de catequese espírita, utilizada muito pela FEB, né? Capítulo 25. Perante os mentores espirituais. Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. Aqui está embutido um monte de coisa aqui. Primeiro, abolir a prática da invocação. Segundo, para justificar o que ele está falando, é porque isso não era no tempo do Kardec. Agora mudou. Procedimento em nossos dias. Ele aqui está justificando por que não pode fazer a evocação. Né? Então, ao invés de ficar chamando fulano de Beltrano, fala com teu mentor espiritual, porque é só ele que vai poder te dar coisa boa. Tá? Então, aí você vê. Aí eu pergunto, eu vou ficar com quem? Com o André Luiz ou vou ficar com Kardec? Vou ficar com Kardec, vou voltar aqui, né? Vou achar muito instrutivo a ideia do André Luiz, mas não vou aplicar, entendeu? Porque, ó, aqui fazendo um entre aspas aqui, né? Aqui, quantas vezes a gente já não fez revocação? Né? E outra, de pessoas vivas e pessoas mortas, né? Porque foi extremamente necessário. Aí, quer dizer, se eu ficasse esperando de um processo que a pessoa está passando, né? A gente sabe que a pessoa está passando por um processo terrível. E a gente não tem como ajudá-la, e o único recurso é trazê-la numa reunião mediúnica, eu vou abrir mão desse recurso, porque o André Luiz falou que não. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, enfim. Ó, e mais uma coisa, né? Para a gente refletir aqui. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando qual é a qualidade das reuniões mediúnicas que estão fazendo nas casas espíritas.
Sabe por quê? Porque a gente chegou nas conclusões que a gente chegou, o nosso grupo aqui, por causa do trabalho mediúnico que a gente faz. Eu não estou falando que a gente é melhor, eu só estou falando que o que nós observamos, o diálogo com esses espíritos, não bate com nada com o que esses caras falam. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa é a evocação. Tá? A segunda, uma das primeiras coisas que nos impactaram, que foi assim, foi logo no início das nossas mudanças, quando a gente falou, não, vou parar de estudar isso aqui, vou para Kardec, foi por causa do suicida. Eu, Mário, falava no púlpito, fulano vai viver 40 anos, morreu com 20 por suicídio, vai ficar 20 anos lá no umbral. Aí eu já contei isso, né? Um belo dia, uma pessoa desencarna aqui, a gente atende 3, 4 dias depois. E aí a gente questiona a espiritualidade sobre a situação dele. E ele teve um merecimento, porque no momento do ato ele se arrepende, mas não tinha como voltar. Você acredita que até isso contou como um atenuante? O arrependimento tardio ainda serve. Aí quer dizer, aí eu falei, não, então, ou esse espírito tá doido, ou a gente está inventando. Aí veio outro, aí começou a vir em casa. Eu falei, não, para, né? Por isso que eu falo, será que esse pessoal está fazendo reunião mediúnica? Por isso que não pode evocar. Quem que você tem que evocar? Só o mentor. Por quê? Porque o mentor vai continuar te instruindo. Aí eu vou um pouquinho mais longe e já volto, tá? Porque já passou do horário. Falta mais um pouquinho para a gente terminar. Mas aí eu vou um pouquinho mais longe, como eu estava falando. Para mim, a intenção desses espíritos, eles são refratários. Qual era o objetivo da reunião, a principal objetividade da reunião mediúnica para Kardec? Instrução. Então, quer dizer, se você não se instrui mais, paralisou. Se você tem agora um sincretismo dentro do espiritismo com os dogmas da igreja, os refratários encarnados estão lá na instituição. E os desencarnados estão como mentores. É André Luiz para cá, é Emmanuel para lá. Né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Fala, Cris. Colegas, um bom dia e uma boa noite para vocês. Obviamente que o Kardec, quando fazia o seu trabalho, as suas invocações, era de instrução e também um exercício, né, de racionalidade, né, porque existiam espíritos que vinham e comentavam coisas, o Kardec analisava essas mensagens, né? Então, disso, o que que é? É instruir através da racionalidade, porque não eram somente espíritos elevados que se comunicavam, né? Era isso que eu gostaria de colocar, queridos. Muito bom. Aliás, né, Cris, o próprio Zéfiro, né, que era um espírito familiar de Kardec, Exato, ele fala, ó, o cara é brincalhão. exato, Nem o Zéfiro o Kardec levou a sério. E a gente leva a sério o cara que fala um monte de bobagem aqui, né? Quer dizer, não é bobagem. Ele exatamente. fala o pensamento dele. O bobo é você que aceita sem racionalizar. E isso, Mário e colegas, vai servir para nós em todos os momentos, né? Falando com encarnados ou conversando com Sim, desencarnados. As pessoas têm o direito de falar, elas não têm o direito de ofender, né? Mas de falar elas têm. E aí a gente vai para o debate de ideias. E eu acredito que era isso que o Kardec fazia. E ele fez com maestria, né? Ele não negou a ninguém a oportunidade de fala, né? A menos que essa pessoa não tivesse o comportamento adequado ao ambiente, né? Mas ele ouviu e ele rebateu, ele aceitou, ele analisou, ele racionalizou. E isso é importante para nós, muito importante. Obrigada, queridos. eu que agradeço. O Rustem, por exemplo, né, a gente já fez esse exercício. O Rustem escreveu por uma única médium vários, né, vários espíritos. Ele editou os livros. Kardec, aí ele falou na Revista Espírita, né, ele falou, olha, essa obra podia ser, não tem nada de demais. Essa obra, inclusive, ela
né, ela bate com os princípios da doutrina espírita, num ponto. Agora, sobre essas outras ideias, só o tempo vai falar. E ele se cala. Calou a boca. Por quê? Porque ele sabe que não passou pelo controle, ele sabe que não era para dar importância. Aí, na Gênese, ele vai se manifestar sobre a principal ideia, que era o corpo de Jesus. Ele coloca lá, depois retira da adulteração. Aí eu pergunto, será que essas obras que estão espalhadas aí, o que Kardec falaria, né? Não falaria nada. Ele falava, olha, pensamento legal. Nossa, que romance bonito. Só, acabou, né? Então, a gente só tem que fazer o filtro aqui, né? Então, eu trouxe uma obra só, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, tem um monte de obras aqui, né? Eu trouxe essa obra só para a gente só ver um trechinho aqui, mas tem muitas ideias a respeito do mesmo tema em várias obras desse espírito, do Emmanuel e do André Luiz. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, ao contrário, encontrariam livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte, onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzir o erro. Então, aqui o problema é o espírito. O problema é qual é o caráter da reunião e das pessoas, porque a gente vai atrair tanto um como o outro. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e se divertem às custas dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhe os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. E o Kardec sempre bateu nessa tecla no livro dos médiuns. Os grupos menores, os grupos familiares, vão conseguir conquistar exatamente essa comunhão de pensamentos pelo fato de serem mais íntimos, menores. Fernando. Tudo isso me faz lembrar que, da Revista Espírita, Kardec evocava o espírito do próprio funeral, sempre com o objetivo de mais conhecimento, para saber como que a personalidade enfrentou a desencarnação. É interessante isso. Tem muitos artigos, né, na Revista Espírita. Aliás, inclusive com membros da sociedade, né? Combinaram até esse momento, né? A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar.
que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante transgride a lei de Deus. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável de todos os instantes, daqueles para com quem agimos mal, é um dos castigos que nos estão reservados. Lembra da palavra castigo? Né? Então, por quê? Consequência dos nossos atos. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Aqui a doutrina das penas eternas, né, que ele está se referindo, né, que não existe nenhuma falta irremissível. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seu desejo e seus esforços, na senda do progresso, rumo à perfeição, que é o seu objetivo final. E aí, meus amigos e minhas amigas, Kardec diz para nós que este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E aí, vejamos agora as objeções que se lhe opõem. Cena dos próximos capítulos, fica para o nosso próximo estudo, né? É, esse próximo item, que é o item 7, né? Tão claro, né? Essa introdução que é muito claro, né? Então, uma introdução maravilhosa para o estudo do Livro dos Espíritos mesmo. Um beijo no coração de todos, muita paz. Tchau, boa noite. Deus Boa noite, abençoe. ótima semana para todos. Tchau. Fiquem com Deus.